Alguns dias atrás, houve uma notícia muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. E, incrivelmente, ela tem sido pouquíssimo tratada, especialmente na mídia convencional, mas na mídia como um todo, incluindo aqui as mídias digitais. Essa é uma notícia que pode mudar o mundo até, né, uma boa parte, em um aspecto da dinâmica global, né, até na parte geopolítica. E felizmente isso é ótimo para o Brasil, tá? Aqui, já antes de começar, eu vou dizer já que não tem nada a ver com a nossa política interna, né? Tipo, é o governo atual, é o governo X, é o governo Y, falar se é bom ou se é ruim, não tem nada a ver com isso, tá? Exclusivamente é sobre esse cara aqui, ó, Brasil, apenas. Então, é bom a gente ter uma notícia positiva, né, em meio a tantas coisas que vem acontecendo, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a adesão do Brasil ao bloco, né, da OPEP+. A partir do dia 1º de janeiro, já, o Brasil já vai ser parte desse bloco econômico, né, dos países exportadores de petróleo, né? E essa decisão ela não só isso vai expandir, né, o alcance dessa aliança, mas também pode até remodelar a dinâmica global, né, do mercado de petróleo. E isso por si só já é uma coisa extremamente importante e relevante, né, porque é só a gente lembrar um pouquinho da história, né, alguns acontecimentos relativamente pequenos, assim, ou locais, acabaram impactando o resto do mundo inteiro, né, como por exemplo o que aconteceu nas duas crises do petróleo. Então, o que acontece com relação ao petróleo ainda é extremamente importante, né, nas dinâmicas globais como um todo, não só econômicas e não só energéticas, né, mas isso tem um impacto total, né. Também é importante a gente ressaltar isso, porque a gente pode ver o impacto que essa questão energética vem tendo, né, não só na Europa, né, mas também nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas especialmente essas duas localidades, né, porque, querendo ou não, energia é a base de tudo. Para você fazer qualquer coisa, você precisa de energia, né, e a gente não diz só energia elétrica, né, mas energia é tudo, né, desde o combustível para fazer a energia locomotora nos veículos, até a energia termoelétrica para gerar energia para uma indústria ou para uma residência, qualquer coisa desse tipo, né? Energia é a base de tudo. Então, por conta, né, só para fazer a finalização aqui, por conta das decisões estratégicas, né, do Ocidente, eles fecharam a torneira do gás russo barato que vinha para eles e eles estão sofrendo muito com essa decisão, né, na Europa principalmente, mas nos Estados Unidos também está tendo um certo impacto, né? Então, isso tudo para falar aqui como essa decisão é muito importante e tem um peso muito maior do que muita gente deve estar pensando, né? Até porque, um último parênteses aqui, quando se trata de Brasil, tem muito vira-lata por aí que já começa a jogar contra, né? Então é ruim. Então, no caso, é bom que a gente saiba para poder ter um entendimento melhor do que está acontecendo, do que pode vir em decorrência disso, tá bom? Esse assunto de hoje, ele mostra muito também como essa parte energética, ela tem um componente muito estratégico, né, geopolítico. Por quê? Eu vou comentar agora um ponto, né, que com a entrada do Brasil, a OPEP ela não vai só manter a sua influência, né, porque eles já têm o controle, né, sobre aproximadamente 46% da produção de petróleo. Com a entrada do Brasil, isso vai chegar em metade do petróleo mundial, sendo controlado pela OPEP. E isso não é só uma coisa de mercado, né? Mas também isso acaba até redefinindo a balança de poder, né? Porque com o controle do petróleo acontecem muitas negociações, né, com essa força extra, né? Até uma coisa que o Ocidente tem eu não queria dizer a palavra medo, né, mas com falta de outra palavra, eles têm tido bastante medo dessa questão, né, eles usam o termo weaponize, né, ou, como posso dizer aqui em português, eles têm medo que os produtores de petróleo, né, usem como uma arma o petróleo para conseguir barganhar com maior força, que é o que realmente acontece, né, e com cada vez mais força, a OPEP tem um poder maior de barganha, né.
Então, isso por si só já é uma coisa muito forte. Isso eu estou falando da perspectiva da OPEP agora. E o Brasil? O Brasil fazendo parte agora também sobe muito o patamar. Né? A força do Brasil quanto a isso também vai crescer, porque o Brasil agora vai fazer parte dessa panelinha. Né? Então, o cenário geopolítico todo, né, ele vai mudar, né, favoravelmente ao OPEP e ao Brasil. Então, isso aqui é bem interessante, que a gente consegue ver bastante essa batalha, né, pela... Alguns falam pela supremacia energética, né, mas de uma forma geral, pela sustentabilidade energética de cada país. Né? Querendo ou não, a participação também do Brasil facilita essa questão com os outros parceiros também da OPEP. E até para demonstrar um pouco dessa questão, né, dessa parceria entre os membros, o Brasil entrando, ele vai ter uma situação especial. Não por ser o Brasil especial, mas está mostrando até uma mudança, né, dentro, né, de uma flexibilidade maior da OPEP para os seus membros. Por quê? O Brasil ele não vai ter aquelas cotas, né, na produção, né, na OPEP. O Brasil vai fazer parte, mas não vai ter que se limitar de acordo com as cotas que a OPEP põe. Né? Ou seja, é legal porque não vai ter uma trava na produção brasileira. Isso porque tem um entendimento, né, bastante grande, né, de que se ocorresse isso ia atrapalhar bastante o Brasil, né, que está tentando desenvolver cada vez mais, está crescendo, né, nesse mercado, e colocando essa trava ia frear completamente, né, e iria na contramão do que está rolando aqui. E a OPEP não quer atrapalhar isso, né, seria ruim, né, eles atrapalharem um membro que está entrando agora. Né, então eles estão tendo uma abordagem bem mais cooperativa, né, e adaptável para a realidade brasileira. Né, então eles estão mostrando que eles estão também nessa pegada para entender a realidade de cada membro. Né, então indo de acordo com isso aí para favorecer todos os seus membros. E isso não é só um gesto de confiança, né? É uma estratégia, né, para conseguir realmente maximizar o potencial produtivo do Brasil. Então, assim, isso é bacana porque mostra que é uma união baseada, né, no ganha-ganha, né, no interesses mútuos, né, e em um certo pragmatismo. Né? Isso beneficia não só o Brasil, mas a aliança como um todo. Além disso, tem um ponto muito interessante, né, e muito importante, né, que com a entrada do Brasil, a gente pode ver um começo de uma aliança, né, entre o BRICS e a OPEP. Né, porque enquanto o Brasil está entrando para a aliança do petróleo, vamos dizer assim, né, outros membros da OPEP, que seriam, por exemplo, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, né, eles estão entrando para o BRICS. Então, é muito interessante porque não só fortalece esses laços, né, entre grandes potências econômicas, né, querendo ou não, são players importantes globais, né, mas também a gente pode ver uma certa convergência entre esses dois blocos econômicos, né, a princípio. E isso também mostra, né, a importância estratégica da energia na geopolítica, né, atual, que realmente a gente pode ver não só nessa questão aqui, mas em várias outras, né, como essa dinâmica é muito importante. E até fazendo um paralelo aqui, né, que me ocorreu agora, é só a gente ver quão relevante é que desde do início desse milênio aqui, né, desse século, os Estados Unidos têm atuado bastante caçando, vamos dizer assim, né, países que possuem grandes reservas de recursos energéticos, né? Tem até aquele meme, né? Tipo, se tem petróleo, os Estados Unidos vai espalhar a democracia, né? Tem várias brincadeiras sobre isso por aí, né? Então isso já dá para perceber muito como essa questão é crucial. Essa aliança, né, entre o BRICS e a OPEP não é só uma união entre esses dois blocos, né? Ela pode ser entendida como uma estratégia, né, para solidificar, né, uma frente unida, especialmente por vários desses países que são que tem uma vertente mais o que a gente chamaria de multipolarista, né, ou talvez de certa forma disputando contra o predomínio ocidental na geopolítica global, né? E claro que se aproveitando das ferramentas que eles têm, que são justamente esses recursos energéticos. Né? Com essa
coalizão, vamos dizer assim, né? Esses países conseguem influenciar muito, né, das dinâmicas geopolíticas globais, né? Então, isso com certeza aumenta muito a pressão em cima do Ocidente, né, e favorece muito politicamente esses países todos, né? E agora o Brasil faz parte desse grupo. Então, é uma coisa bem interessante de a gente parar para pensar. Um ponto interessante que eu comentei, né, da questão da OPEP querer ajudar o Brasil a crescer, isso também vem meio, embora pode ser até uma surpresa para alguns que estão assistindo aqui, mas o Brasil tem vindo crescendo faz um tempo já nessa questão energética, né, especialmente no petróleo também. Né. Só para dar um exemplo, nesse ano aqui, né, se a gente comparar setembro, que foi o último dado, né, com setembro do ano passado, a produção cresceu em 16,7%. É uma produção, um aumento, né, muito significativo. Né? E o Brasil agora passou a ser o nono maior produtor de petróleo do mundo. Então, assim, a gente que geralmente não recebe tantas informações positivas do Brasil, a gente tinha que saber todo mundo isso aqui e comemorar. Né? É que a gente sabe que tem pautas, né, agendas políticas aí, não falando de um lado ou de outro, né? É de múltiplos, né? Que elas trabalham contra o Brasil. Mas, na verdade, isso aqui tinha que ser bastante divulgado e comemorado para o Brasil. Né? Então, assim, isso mostra bastante esse crescimento, né, do setor petrolífero aqui no Brasil. E aí, se a gente somar isso com a entrada do Brasil na OPEP, aumenta muito a relevância do Brasil mundialmente. Né? O Brasil fica cada vez mais importante, né, sendo um player importante, né, significativo, né, nas questões não só energéticas, mas como um todo. Né? O Brasil fica um país mais importante no cenário global. Não que já não seja, mas fica ainda mais forte. Isso pode ser muito benéfico para a gente no futuro, porque aumenta a nossa capacidade de barganha, né, que eu comentei, nosso poder. Né? Então isso pode ser que seja necessário no futuro, até não tão distante assim. Né? Então acho que é importante isso aqui. E até já vou estender para o próximo ponto. Né? Essas expectativas para o futuro. Né? O presidente, né, o CEO da Petrobras, né, chama Jean-Paul Prats, ele declarou, né, o seguinte, né, somos otimistas quanto ao futuro. Prevemos um aumento adicional de 4 a 5% na produção de petróleo no Brasil nos próximos anos, influenciando as futuras decisões de cortes da produção da OPEP+. E aí é legal porque o Brasil não só vai expandir a produção, mas também vai estar de acordo, né, com uma abordagem economicamente sustentável, vamos dizer assim, né, de acordo com as diretrizes da OPEP. Né, então, ajuda a equilibrar ali a oferta e demanda, e então ajuda a ficar de uma forma mais agradável para a economia global, né, e para a economia brasileira. Porque assim, o Brasil não vai necessariamente participar das cotas, que limitariam, né, a nossa capacidade, então seria ruim, mas isso é uma boa diretriz, né, para o Brasil também não pegar, começar a enxurrar de petróleo, né, no mercado global e acabar afetando tudo. Então é legal que dessa forma fica bastante benéfico economicamente até para o Brasil. Então a gente ganha politicamente, né, geopoliticamente, e ganha economicamente também. Tá? Isso aqui é bem importante. Aí, claro, vocês estão achando que vai ser fácil assim? Né, a gente só pegar e declarar que vai entrar? Obviamente não. Até porque a gente sabe bastante, né? Como quem acompanha aqui o canal, a gente já viu muito tempo, né? Tanto da pressão e quantas ações que não acontecem contra o Brasil, né? De dentro e fora. Mas, obviamente, isso aqui ia chamar muita atenção lá fora. Né? Enquanto aqui a gente não soube, lá fora o pessoal caiu em cima, né? Especialmente alguns. Né? E aqui, né, até entrando em questões mais políticas. Existe uma agenda desgraçada, né, que é totalmente contraproducente, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, que é a agenda verde. Aí pode ter gente que vai falar, pô, o cara quer, sei lá, queimar tudo a Amazônia, quer... Não, pô, é claro, a gente tem que fazer de uma forma sustentável, né? Tipo, não dá pra querer acabar com o mundo porque a gente mora nele. Só que o pessoal usa muito desse ponto para impor outras questões, né? Que, assim, não precisa ter muitos neurônios para conseguir entender a mensagem por trás.
né? E geralmente quando se fala é de uma forma extremamente prejudicial, né? Que nem a gente olhar as declarações muitas vezes dos alemães ali, com aquele pessoalzinho tipo Greta, esse pessoalzinho, né? Sempre é a preservação do ambiente é uma coisa secundária, é mais a fachada. Porque no fundo a gente sabe que eles querem delimitar a capacidade de desenvolvimento, né? Especialmente de países, vamos dizer assim, do sul global, né? No caso do Brasil isso é extremamente forte, né? A gente pode ver, até não faz tanto tempo, né, com aquela questão da exploração de um novo campo ali na bacia do Amazonas, né? Que era ali no Amapá, se eu salvo engano, que começaram a inventar história que não tinha nada a ver, coisa de coral, nem lembro direito, mas assim, começaram a inventar umas palhaçadas para impedir a gente de explorar o petróleo ali. E assim, foi nitidamente descarado que eles estavam tentando impedir que a gente explorasse mais petróleo, sendo que é uma coisa contraproducente para o Brasil, tá? Falam muito de algumas formas, o uso de recursos fósseis, é ruim, causa aquecimento global. Só que até assim, uma coisa, antes de entrar no ponto que eu tinha separado, né, já estou me estendendo, mas até cientificamente falando, não existe uma conclusão total. É que assim, como o pessoal que já deve estar assistindo um vídeo aqui já deve saber disso, mas existem narrativas que elas predominam muito fortemente e qualquer pessoa que tenta contrapor é suprimida. E essa questão do aquecimento global é uma das principais. Cientificamente falando, eu vi já cientistas trabalhando sobre esse assunto falando que não é bem assim, como a ideia principal que é difundida por aí fala, tá? É só a gente pensar, bom, isso aí é assunto para um vídeo próprio, uma live, até uma série de vídeos, na verdade. Mas assim, eu só estou falando dessas formas porque muito do que se fala contra esse desenvolvimento do petróleo aqui no Brasil, por exemplo, é para impedir o desenvolvimento brasileiro, econômico, social por conta disso, e etc. Tecnológico, etc. Tá? Então, assim, é complicado. Independentemente de lados de agenda política, existem agendas contras. E tem gente que trabalha de dentro e de fora contra o Brasil, especialmente nesse assunto. Tá bom? Já me estendi, mas vamos continuar aqui. Por que eu estou falando disso? Porque, obviamente, foi só o Brasil falar que entrar para o OPEP, que aí já chegou o chefe de direitos humanos da ONU, né, chama Volker Turk, né, que ele falou, né, que é um absurdo, falando que o Brasil não tem que explorar, tem que deixar o petróleo debaixo da superfície, né, que é uma palhaçada, né, um desgraçado. O país dele já se desenvolveu e ele não quer mais saber. Agora o nosso não pode, tem que deixar o petróleo lá no chão, né. Mas vamos continuar, né. Enquanto ele especifica suas preocupações sobre a exploração de petróleo no Brasil, alguns questionam se essas críticas representam uma tentativa do Ocidente de minar o desenvolvimento econômico do país, suscitando desconfiança em relação às intenções externas. Eu escrevi isso aqui, tá no meu script aqui, tá? Porque senão eu começo a ficar bravo e esqueço o que ia falar. Mas é aquela coisa de sempre, né? A gente pode ver que não é só simplesmente uma expressão de preocupações ambientais ou de direitos humanos, essas coisas. A gente consegue ver, claro, essas críticas que vêm são sempre com coisas a mais, né? Tem toda uma narrativa, né, que tem fundo geopolítico, né? Até já vai estender para o próximo ponto, que aí já é a resposta brasileira quanto a essas críticas, que eu achei até que foram boas, né? Tiveram algumas autoridades, né, que falaram dessa forma, né, até que eu peguei uma, né, que essa autoridade disse da seguinte forma, né, reconhecemos as inquietações da ONU e reafirmamos nosso compromisso com práticas sustentáveis. Ao mesmo tempo, entendemos que as críticas podem ser interpretadas de maneiras diversas e é nosso papel garantir que nossos interesses nacionais não sejam prejudicados por narrativas que possam minar nosso desenvolvimento. Eu achei essa resposta muito boa, né, tranquilizando um pouco, falando, a gente não quer tacar fogo na Amazônia, não quer causar discórdia ambiental. A gente vai, né, tratar de uma forma bastante sustentável, né, no máximo possível, que é como o Brasil sempre trabalha nessas questões, tá? Mas também que a gente não vai deixar falar em qualquer besteira impunemente, tá? Eu acho que faltou muito tempo esse tipo de resposta, tá? Que apesar de ter sido bastante diplomática, até bem tranquila, mas ela foi firme, né? Que é uma coisa que tem faltado um pouco no Brasil, na minha opinião, tá? E então é legal que não foram simplesmente uma defesa
das práticas brasileiras, né? Mas realmente uma afirmação da nossa soberania. É claro que não adianta só falar, tem que exercer a soberania, mas já é um bom passo, né? Até porque, vamos dizer assim, nessa forma, na parte mais diplomática, assim, no que foi dito, né? Foi bom que eles falaram, não, a gente reconhece as preocupações da ONU e tal, mas a gente, tipo, joga na cara deles que a gente entendeu que foi uma crítica meio duvidosa, né? Assim, que pode ser interpretada de formas diferentes, né? E que reforçam, né, a posição brasileira de autonomia, né? Então, achei bastante boa por conta disso, tá bom? Bom, já falei bastante aqui, né? Já me estendi até alguns pontos. Então, eu vou encerrando por aqui, mas então, para fechar aqui, o que dá para a gente levar de tudo isso que eu falei, que não foi pouca coisa, né? Conforme o Brasil está se integrando, né, na OPEP, a gente consegue ir até reconfigurando, né, os alicerces. Olha como eu estou falando bonito. Reconfigurando os alicerces, né, do sistema, né, internacional com relação ao petróleo, né? Como essa aliança econômica, né, do petróleo já está dominando agora metade do mercado global e o Brasil agora fazendo parte, né, isso muda muito as dinâmicas, né? E conforme o Brasil agora está participando, né, é importantíssimo, porque agora o Brasil ele passa a ser, né, um ator-chave. Né? Sendo o nono maior produtor, é muita coisa. Então, passa a aumentar, né, a importância geopolítica do Brasil, a voz, né, a força do Brasil, né, não só quanto a essa área, né, o setor energético, mas no geral. Né, o Brasil passa a ser um ator muito relevante. Né? Então, isso aqui é ótimo para a gente. O Brasil vai cada vez mais subindo, né, como um ator, né, com até um protagonista, né, a gente tomando a liderança regional, né, e tomando compartilhadamente, né, uma certa liderança global até, né, não só pela OPEP, mas pelo BRICS também. Já dá para ver como o Brasil está estruturando, né, o caminho para ser uma liderança forte no cenário internacional futuro, né, que vem se desenhando, né, claro, com a multipolaridade, né, com essa vertente, né, do multipolarismo. Né, com essa adesão da OPEP foi uma coisa forte, muito forte mesmo, que pode ter assim impacto de mudar a história, não ele por si só, mas dentro do contexto que a gente está passando. Né? Então, isso que eu queria passar para vocês. Essa adesão é muito importante, e não só por ela em si, mas pelo que ela faz parte. Né? Então, o Brasil agora passa a estar no centro das disputas todas. Né? Não negativamente falando. Né? O Brasil está tomando um papel de liderança, que é esperado pelo resto do mundo. Né? O bom de ver isso é que eu já falei para vocês isso aqui faz um tempo já, né? Que o Brasil, o mundo espera do Brasil isso. Porque o Brasil realmente é um colosso. E é um dos principais países do mundo. Só que o Brasil estava meio... Alguns podem dizer acovardado, outros podem dizer mais abobalhado, outros podem dizer mais tranquilo na dele, mais pacifista, mais tranquilo, né? Mas a verdade é que agora não, a gente está começando a acordar, né? O gigante acordou, é complicado essa história. Mas a gente está começando a criar mais vergonha na cara e estamos começando a tomar nosso lugar. Então, isso é ótimo de ver. Né? Especialmente porque o ponto negativo que a gente poderia ter logo à primeira vista, né, dessa parte, a gente não vai ter. Né? Porque eu vi gente sem saber, especialmente tipo, economista que não manja de geopolítica, começa a falar besteira, né? Mas vários, não falando de uma forma negativa, isso também só dos economistas. Né? Isso é no geral. Mas a gente já falando, não, isso aí é ruim porque o Brasil vai se limitar. Só que a gente não tá tendo essa trava. A gente não vai ter. Então, assim, esse que seria provavelmente o pior ponto pra gente, a gente não vai ter. Pelo menos por um bom tempo inicialmente. Então, no geral, é uma notícia fantástica. Né? E a gente pode ver, né, vamos esperar para ver, mas no futuro com certeza a gente vai ter um retorno muito gratificante, né, dessa mudança toda, né? Dessa integração do Brasil à OPEP. Então, por hoje eu vou encerrando por aqui. Já falei pra caramba, eu sempre tento falar pouco e eu nunca consigo. Mas é porque eu acho relevante
né, acho importante passar todas as informações que eu puder aqui para vocês, né? Porque afinal a ideia aqui não é ganhar like, não é ganhar dinheiro, muito menos, né? É realmente ajudar o pessoal a ir construindo a própria consciência, né, as próprias opiniões com relação às coisas que vão acontecendo no mundo, né? Então eu acho fantástico isso, acho muito importante e é esse que é o meu trabalho aqui, né? Ajudar vocês a construírem suas próprias convicções, suas próprias ideias sobre as coisas. Claro, com informações. Porque ter opinião todo mundo tem. Até o louro tem opinião. Mas opinião válida, opinião realmente relevante, é quem tem informação, quem sabe do que está falando, né? Então, você não pode querer dar palpite sem saber, né? Ou sua opinião vai ter a mesma validade do que de outras pessoas aí que eu não vou nem comentar, tá bom? Mas então, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha sido bastante produtivo, tenha sido bom para você, que você possa ter extraído informações importantes, né, alguns insights, qualquer coisa desse tipo. E é isso então, né? Espero que tenha gostado, como eu já disse. E se você gosta desses assuntos, eu convido você a se inscrever aqui no canal, né, e a deixar o like se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, tá bom? Não vou ficar me estendendo muito mais nisso também. E então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo então, tá bom? Até mais, pessoal.